Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do programa OAB Nacional. Fique com a gente, já estamos no ar. Novembro Azul, uma data especial e uma lembrança de cuidado à saúde masculina. Com um diagnóstico precoce da doença, é possível preservar o seu futuro. A Ordem dos Advogados do Brasil apoia esta campanha. A OAB Nacional há muito tempo já apoia o programa da campanha do Novembro Azul, e é uma campanha voltada, como você falou, para a saúde do homem, né? E do homem advogado. Especificamente sobre o homem advogado, é importantíssimo que instituições grandiosas, como é no caso do Conselho Federal da OAB e as OABs distribuídas por todos os estados, apresentar e conscientizar da necessidade de fazer os exames necessários para a saúde do homem, não só em virtude do câncer de próstata, que é uma das principais bandeiras dessa campanha, como também da saúde em geral. O mito por trás do exame de próstata, ele está enraizado na cultura do brasileiro. Aqui no Nordeste, por exemplo, eu não creio que seja tão diferente do que os outros estados, e o homem resiste muito a fazer tal exame, principalmente o exame de toque, porque o exame de toque retal é praticamente mexe com a masculinidade dessas pessoas, né? Mas eu acho que a gente tem que ter uma cultura, e a informação melhorou muito esse tipo de procedimento, e perder esse receio todo de fazer exames, porque foi se vendo e vai se conscientizando desde jovem as pessoas que elas necessitam fazer esse exame e que não é nada demais se submeter a um exame dessa natureza, que é um exame invasivo. Mas eu costumo pegar muitos dos exemplos das nossas colegas advogadas, as nossas esposas, as mães e irmãs e amigas, pessoas que a gente conhece, que, ao contrário do homem, a mulher se submete a exames muito mais invasivos, muito mais doloridos, inclusive, do que o do homem, e elas fazem isso com a maior naturalidade. Então, a mulher, geralmente, ela se cuida mais, né? E o homem ainda tem esse preconceito. Primeiro, por ser um local do corpo que, de repente, pode trazer algum preconceito, algum estigma sobre o que está se fazendo. E segundo, também, porque o homem se cuida pouco, ele se acha autossuficiente. A gente tem uma cultura de que o homem sempre foi o provedor, aquela história de patriarcado ainda está muito enraizada na nossa cultura, e no final a gente acaba esquecendo de que o homem é um ser humano, é uma pessoa que tem suas fragilidades e que necessita, sim, se submeter a vários exames. E, infelizmente, a gente ainda tem, nós ainda temos casos no Brasil, até entre colegas advogados, que eles se recusam veementemente a fazer um exame de toque, por exemplo, e quando a pessoa, de repente, vai se arrepender, já é bastante tarde, né? Um câncer agressivo, uma vez instalado, eu acho que é muito mais doloroso você se submeter a sessões de quimioterapia, de radioterapia, do que simplesmente fazer um exame dentro de um ambiente clínico, com um profissional especializado, né? E, de repente, isso aí pode valer anos e anos para evitar sofrimento. Então, eu até comento aqui entre os colegas e comento também entre as pessoas, entre os amigos, de que a sociedade vai evoluindo aos poucos, né? Eu costumo dizer que as revoluções não se fazem por minuto, a gente não vai conseguir mudar a conscientização das pessoas de uma hora para outra, mas a reflexão contínua, a educação contínua, tudo isso pode trazer ao homem, né? No caso dos nossos colegas advogados, uma conscientização e também perder esse receio de que você não pode trocar a sua intimidade, no caso que se trata de um exame invasivo, por anos e anos de uma vida saudável. A OAB realizou no YouTube da Ordem mais um webinar voltado a temas controvertidos na doutrina e jurisprudência. O debate, desta vez, tratou da desjudicialização do direito das famílias e das sucessões. Confira. Como advogar, né? Como atuar extrajudicialmente no direito de famílias. Então, eu dividi minha fala em três momentos diferentes. Eu acho que a gente pode pensar numa atuação eficiente e interessante
no direito das famílias, ou direito de família, né, como preferirem, antes do conflito, ou seja, uma atuação preventiva, uma atuação que evita o conflito, uma atuação pós-conflito, né, aconteceu o conflito, será que a gente tem que ir para o judiciário para resolver esse conflito, ou será que a gente tem outras formas de tentar resolver esse conflito que não seja indo para o judiciário? E o último ponto da minha fala são as vantagens que a gente tem de solucionar e de prevenir esses conflitos, né, de utilizar a via extrajudicial para lidar com as relações de família e as dificuldades que a gente encontra nesse caminho, né, que às vezes é bem complicado. Então, para começar a minha fala, antes do conflito, né, como é que eu posso prevenir conflitos a partir de uma advocacia extrajudicial no direito das famílias? A gente tem algumas atuações que são mais tradicionais e que, às vezes, a gente se esquece de utilizar. Uma delas, por exemplo, é o pacto antinupcial. O pacto antinupcial é uma forma bastante eficiente, inteligente e interessante da gente prevenir litígios, né, da gente prevenir conflitos no direito de família, numa atuação extrajudicial. Eu não preciso ir ao judiciário para fazer um pacto pré-nupcial e eu não preciso de nada, né? A hora que eu resolvo me casar, estou preparando a documentação do casamento, elaboro um pacto pré-nupcial. Existe uma limitação, uma limitação objetiva no Código Civil para o pacto pré-nupcial, né? E doutrinariamente a gente encontra muitos autores que defendem que o pacto antinupcial ou pacto pré-nupcial, tanto faz, que ele somente pode abordar aspectos patrimoniais. Então, esse já é o nosso primeiro ponto aqui, a nossa primeira discussão, né? Qual é a amplitude objetiva desse pacto pré-nupcial? A gente tem que superar o desafio cultural. Estou de acordo com você. Se o tema é desjudicialização, enquanto a gente não repensar nossa formação universitária, a gente vai continuar tendo um olhar beligerante, que é um olhar reativo. Você espera que o problema esteja instalado para depois você buscar construir soluções, e pouco se investe em você buscar caminhos proativos de prevenção àqueles litígios. Eu vou te dar um exemplo, já que você falou do escritório modelo da tua universidade. Até pouco tempo atrás, na minha universidade, quando a gente ia dar a nota dos alunos que trabalhavam no escritório modelo, a gente contava quantas petições iniciais eles tinham elaborado e valiam pontos. Mas acontece que os acordos de mediação que eles tinham feito valiam 10% do que valia a pontuação de uma demanda que eles apresentavam. Então, o que é que a gente está ensinando a eles? Que é para manter a cultura do litígio, para a gente trabalhar com meios adequados de resolução de conflitos. Quando a gente vai buscar um meio adequado para resolver o problema e não paternizar a demanda, a primeira dificuldade é o medo do desconhecido. E, às vezes, a questão da confidencialidade da arbitragem e da própria mediação, nesse ponto atrapalha. Porque é fácil você chegar em qualquer lugar e assistir uma audiência judicial, mas não é tão simples assim você adentrar numa câmara de mediação e você pedir para participar de uma sessão. Naqueles atos de mediação que são promovidos pelo Poder Judiciário em centros de conciliação, mais fácil. Mas quando a gente vai para câmaras privadas e você trata de assuntos que são mais complexos, é difícil para o estudante médio ou para o advogado recém-formado ter a possibilidade de acompanhar ao vivo um procedimento dessa natureza. Se ele não tem experiência, se ele não sabe como é que funciona, se ele não está ambientado por regulamentos de uma câmara, ele também não se sente confortável de, na hora que chega a demanda para ele, ele sugerir aquele caminho. Na minha atuação como árbitro, muitas vezes eu tenho que fazer um contato prévio com os advogados para desmistificar algumas coisas antes de começar a sessão com as próprias partes, para que os advogados estejam tranquilos e, sobretudo, para checar se eles entendem o procedimento, se eles tiveram acesso ao regulamento. Às vezes a gente celebra contratos, faz referência a câmaras de arbitragem específica, de mediação, e jura que tem um anexo 1 no contrato, onde está lá o regulamento da Câmara, e quando a gente vai perguntar às partes que declararam que leram todo o regulamento e que entenderam, elas sequer receberam cópia do regulamento, por exemplo.
E aí o que é que acontece? Mediação e arbitragem estão sendo utilizados como uma alternativa consciente e efetiva, ou está sendo usado porque a gente não tem alternativa para dar conta da demanda do judiciário? Ainda falando em evento virtual, a Escola Superior de Advocacia Nacional realizou mais um debate voltado ao interesse prático para toda a advocacia. A transmissão gratuita e aberta ao público debateu sobre o ensino jurídico e métodos ativos. O que eu gostaria de trazer é para a gente pensar um pouco como a gente pode trazer as metodologias ativas para dentro do ensino jurídico, tanto pensando no ensino presencial quanto no ensino virtual e todas essas transformações e tendências que a gente tem visto dentro do ensino jurídico e das instituições de ensino superior. E aí, eu queria trazer 3 fundamentos que eu acredito que são fundamentais para que a gente possa trazer os métodos ativos tanto no ensino virtual e no presencial, para que a gente possa também construir um ensino jurídico que seja engajante e que faça sentido para o que a gente deseja para o futuro dos nossos estudantes. E aí eu vou trazer, então, esses 3 fundamentos e algumas dicas práticas de métodos e ferramentas para implementar esses fundamentos. O primeiro dele é a ideia de que a aprendizagem ela é centrada no estudante e não no professor ou na professora. Muitas vezes a gente acredita que implementar métodos ativos é trazer alguns momentos pontuais de interação, como alguns debates, alguns seminários, estudos de caso, mas a gente acredita profundamente que o ensino participativo ele vai muito além da gente trazer esses momentos de participação. É a gente pensar toda a construção do programa de curso e dos encontros voltado com um foco para o nosso estudante. Então, pensando quem é esse estudante, quais são as transformações que ele vai passar ao longo do curso, o que ele vai fazer, quais são as reflexões, os sentimentos que ele vai ter durante todos os encontros em que a gente estiver juntos. E aí, para implementar, né, parece um pouco abstrato, mas para a gente trazer um pouco mais praticamente como a gente traz esse ensino centrado no estudante, primeiro, a ideia da gente pensar e identificar os objetivos de aprendizagem que sejam significativos, que a gente considere importante, mas que também sejam significativos para os nossos estudantes. Tem um autor que eu gosto muito, que ele chama Fink, ele diz que objetivos de aprendizagem significativa, eles têm diferentes dimensões. Então, tem uma dimensão de conteúdo, que é relevante, uma dimensão de competências, que às vezes a gente deixa de lado dentro do ensino jurídico, mas tem outras dimensões também, como aprender sobre si mesmo, aprender sobre os outros, aprender a aprender, né? Se tornar bons pesquisadores e aprendizes autodirigidos. Bom, a gente olha aqui, a gente já está agora num outro momento da pandemia, né? A gente já voltou, desvoltou, voltou de novo em muitos estados, né? A gente conversa com muitas pessoas, as pessoas também estão voltando muitas vezes numa modalidade para o ensino em sala de aula híbrida, que a gente vai conversar um pouquinho, mas o fato é que a gente está muito cansado da pandemia, muito cansado desse processo e, ao mesmo tempo, a gente aprendeu muita coisa e a gente precisa ver, então, a partir de agora, como que a gente vai incorporar isso no nosso dia a dia e poder usar o melhor dos mundos, né, do mundo virtual e do mundo presencial desse momento. E aí, acho que a pandemia ela trouxe legados muito importantes para a gente. Acho que um desafio muito grande que a gente viu acontecer foram diversas campanhas de alunos, professores, falando não deixe o seu professor sozinho, ou até vários memes, né? As aulas virtuais parecem sessão de espiritismo. Carlos, você está aí? Carlos, se estiver, fale alguma coisa. E assim por diante. Ou seja, o que acontece? As aulas online demonstraram também uma grande distanciamento entre professor e aluno, principalmente por conta, muitas vezes, do método de ensino adotado nas faculdades de Direito, que é um método, basicamente, de aulas expositivas, em que a gente tem muitas diferenças a serem trabalhadas, é uma ruptura de paradigma para o ensino participativo. E esse ensino virtual mostrou para a gente ainda mais esse distanciamento que existe dentro de uma sala de aula. Mas a gente vai discutir bastante hoje como que a gente pode mudar isso, como que a gente pode, de fato, qualificar nossos alunos, alunas,
para realmente a gente conseguir transformar o Brasil, melhorar nossas instituições, que a gente está precisando bastante pelo momento que a gente vive. Neste mês, a Ordem dos Advogados do Brasil completa mais um ano de atuação e defesa da advocacia. Uma data que representa o vigor dos mais de 1 milhão de advogados e advogadas em nosso país. As conquistas nunca foram fáceis e hoje é possível comemorar ainda mais. Confira no vídeo. Fazer justiça está na essência do trabalho da OAB. É pensando nisso que trabalhamos diariamente, para fazer justiça a todos os desafios que já superamos. Fazer justiça aos valores que construímos e, o mais importante, fazer justiça à confiança da advocacia e da sociedade brasileira. E é com essa certeza que seguimos em frente. OAB, 91 anos. Nossas conquistas fazem justiça a esta história. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com mais OAB Nacional. É muito rápido, não saia daí. A ESA Nacional realizou na última semana os trabalhos do Seminário Internacional Negociação e Liderança, a virada da advocacia. O evento contou com tradução simultânea, palestrantes do exterior e certificação de 9 horas. Acompanhe. A gente precisa repensar muita coisa no direito, repensar muita coisa na advocacia, e esse fenômeno ele terminou sendo acelerado de forma abrupta aí pela pandemia que estamos, graças a Deus, atravessando aí no final dela, porque o mundo teve que, de uma hora para outra, entender alguns fenômenos que a internet já vinha flertando com os negócios econômicos e também os jurídicos. A advocacia ela vinha há muito tempo discutindo essa possibilidade de um trabalho remoto, um trabalho híbrido. O processo eletrônico já vinha sendo aplicado há algum tempo, e a filosofia do conceito multi-hipóteses, imposta aí pelo Código de Processo Civil de 2015, imposta não, mas trazida de forma mais clara pelo Código de Processo de 2015, que é uma advocacia resolutiva aí de conflitos e de negociação, ele se acentuou durante a pandemia. Em primeiro lugar, porque em algum momento o judiciário também teve que se adequar à pandemia e aquilo ali ficou parado, né? Então, a ideia da solução de conflito para além do judiciário, ela veio mais forte. E o que falar do trabalho remoto e dos processos eletrônicos, que foi quase uma imposição durante a pandemia que a coisa acontecesse. Esse evento é, por isso, muito importante, porque a gente precisa olhar sempre para frente. A advocacia ela está em constante mudança e sempre que o mundo se adequa, ela precisa se adequar. Nós estamos num momento muito peculiar de sistema de justiça, né? Eu estava conversando recentemente com um colega e dizendo o seguinte: olha, imagina que um restaurante fosse administrado como o judiciário é administrado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Provavelmente nós chegaríamos no restaurante e o restaurante faria 2 perguntas para aferir se está desempenhando um bom trabalho ou não: número de refeições servidas, tá? E o tempo de entrega do prato. Tá? Então, esse restaurante dificilmente perguntaria grau de satisfação do cliente com o prato que foi servido, tá? Ou mesmo se a comida é saudável, se a comida está fazendo bem para o usuário e assim por diante, né? E a gente vê um problema que não é brasileiro, é um problema que existe em todos os sistemas de justiça, né?
que é realmente um problema de gestão, né? O Roscoe Pound, professor da Universidade de Harvard, falava que a ideia do processo ser necessariamente todo contencioso desfigura a nossa administração da justiça em todos os seus fundamentos. A nossa administração da justiça, dizia ele, não é decadente, ela apenas está atrás do seu tempo. Falou Roscoe Pound em 1906. Nós temos muita dificuldade de inovar, por isso que eu celebro, Rafael, a tua presença aqui. Um dos grandes problemas que nós temos em relação ao judiciário é nossa dificuldade de inovar, e quando falo judiciário, na verdade, todo o sistema de justiça, né? Nossa dificuldade de inovar, né? E também nossa dificuldade de mensurar os dados que precisamos para evoluir. Né? E aí vem o ponto do querido amigo Bruno Barato, que é a questão de um desafio de liderança que nós temos hoje. Né? Então, é um evento absolutamente presente, registro, eu gosto muito de sinalizar que nós estamos num momento em que os advogados e operadores do direito começam a entender que se não desenharmos nossas próprias saídas construtivas para conflitos, provavelmente nós seguiremos os planos de outras pessoas ou ficaremos à deriva. A pandemia fez com que a gente avançasse 10 anos em um, o que muitos especialistas e cientistas vêm falando. Avanços tecnológicos significativos em várias áreas, sobretudo também na questão médica, a questão da vacina de RNA mensageiro, tantos outros avanços aí que a gente vem vivenciando, e também na própria advocacia e no sistema de justiça como um todo. Então, como o professor André falou, o advogado que sai dessa pandemia, ele sai totalmente remodelado, e remodelado a toque de caixa, e como o doutor Rafael falou, a gente teve o processo eletrônico ali enfiado goela dentro, a gente tem que lidar com o processo eletrônico, do contrário, a gente não tem processo nenhum, ou não tem processo algum, sobretudo também na questão das audiências, sessão de julgamentos, tudo se virtualizou da noite para o dia. Ou era isso, ou não era nada. Então, foi muito difícil para todos nós realmente lidarmos com essa transformação. O judiciário auxiliou muito com a resolução do CNJ, que criou o juízo 100% digital. Claro que esse é um processo de aperfeiçoamento que vai levar um período de maturação, um certo tempo para realmente ficar ali de uma forma mais afinada e possível para que todos os advogados participem ativamente desse processo. Claro que há realmente ali uma dificuldade até técnica dos advogados que não têm, eventualmente, o equipamento correto, uma conexão de internet. Então, tudo isso influencia muito. Eu já participei de audiências virtuais em que a conexão caiu 10 vezes, assim, até a própria conexão do magistrado, da secretaria. Quer dizer, então, é muito difícil, realmente. Algumas audiências duram horas, quando eram para durar ali, de repente, talvez 1 hora ou alguns minutos. Mas isso faz parte do processo. Ninguém estava esperando essa pandemia, a gente não se preparou para isso. Só que a gente também sai mudado. E como é que a gente sai mudado dessa pandemia? Quais são as transformações que a gente acabou enfrentando? Não só transformações no aspecto tecnológico, no aspecto técnico também ali, de algumas mudanças, mas também na nossa própria forma de se comunicar, de se posicionar, de se comportar e de trabalhar. Quer dizer, nossas habilidades comportamentais, chamadas soft skills, também precisam ser desenvolvidas para esse novo momento. Então, acho que o grande objetivo desse nosso evento aqui é estimular em todos que nos assistem essas habilidades. O Conselho Nacional do Ministério Público lançou o podcast Marias do Brasil. A iniciativa faz parte do projeto Respeito e Diversidade e tem como objetivo celebrar os 15 anos da Lei Maria da Penha, que vem contribuindo para consolidar os mecanismos de enfrentamento à violência doméstica e familiar no Brasil. O Conselho Federal da OAB participou da solenidade. É uma honra para mim participar desse momento que é histórico. Não só em relação à escola, doutor Alcides, mas também em relação ao próprio Conselho Nacional do Ministério Público, na medida em que é um órgão legítimo, democrático, plural, que tem por missão atuar em todas essas políticas institucionais vocacionadas à inclusão da mulher, ao respeito da mulher, ao combate da violência de gênero, ao combate da violência contra a mulher, em todas as suas nuances. Quando nós falamos sobre igualdade, vimos durante todos esses anos, como bem citado pela ministra Assucete em sua fala, um avanço na igualdade formal.
é um grande ganho para a sociedade brasileira, mas nós precisamos muito ainda avançar na igualdade material, na igualdade equitativa de oportunidades para as mulheres. E, por isso, de modo bem breve, fica aqui os meus parabéns à Escola Superior do Ministério Público e ao CNMP pelo lançamento do podcast. Iniciativas como essa enaltecem, né, o trabalho de todos vocês aqui e, principalmente, trazem uma sociedade mais justa e mais democrática. Para mim, é uma alegria e uma oportunidade participar desse evento. Eu acho que o Conselho Nacional do Ministério Público e a Escola Superior do Ministério Público demonstram que é fundamental disseminar essa luta contra toda e qualquer forma de violência contra as mulheres. E essa luta ela tem que se adequar à modernidade, aos novos meios de comunicação, aos meios de atingir toda e qualquer população. Eu costumo dizer que o problema da violência, o problema do machismo, o problema da discriminação não é um problema das mulheres. As mulheres sofrem com esses comportamentos cruéis, perversos e criminosos. É um problema dos homens que não conseguem, não aprenderam a respeitar as mulheres e a entender que o lugar da mulher é onde elas queiram estar, ela queira estar, ou as mulheres queiram estar e precisem estar, em todos os espaços públicos e privados. Então, essa iniciativa, Marias do Brasil, a partir de programas que vão disseminar a história das pessoas, a história de como combater essa violência, a história de reafirmação dos direitos femininos. É fundamental que a participação feminina seja assegurada em todos os espaços, porque lá estarão não só representando elas em si, respeitando a diversidade, mas vamos estar ocupando espaços de poder. Não é mais admissível que em certos locais, tribunais e órgãos do espaço público sejam preenchidos apenas por homens. Nós temos que seguir o exemplo, e aí eu falo da OAB, senhora ministra, senhor procurador Humberto Jacques, que nesse ano de 2021 nós teremos a primeira eleição em quase 91 anos de história da OAB, completa em 18 de novembro, primeira vez que teremos paridade de gênero nas eleições. 50% dos cargos de todos os órgãos da OAB serão ocupados por mulheres e 50% por homens. E é também nessa eleição, e eu acho que esse é o motivo que me foi o generoso convite do conselheiro Otávio Luiz Rodrigues Júnior, teremos uma eleição da OAB onde vai ser assegurado 30% das chapas e logo também aí dos cargos serão ocupados por advogados negros e advogadas negras, que foi a iniciativa que nós apresentamos ao Conselho Federal da OAB no ano passado e foi aprovado no âmbito da nossa entidade. Este programa especial da Ordem dos Advogados do Brasil fica por aqui. Se quiser conferir tudo que a OAB vem fazendo, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá!